Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Nós estamos aqui todos os dias estudando Atos e o texto de hoje é o capítulo 12, verso 7, e o tema desse devocional é Faça a sua parte. Nós estamos aqui estudando um episódio em que Pedro havia sido preso, estava aguardando julgamento e ele dormiu, mas a igreja orou. E no meio da oração da igreja, Deus manda um anjo para libertar Pedro daquela prisão. E hoje nós vamos falar sobre a sua parte. Qual é a sua parte em tudo isso? O texto é Atos 12, verso 7. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. 49% dos nossos ouvintes ainda não são inscritos e isso acaba nos prejudicando. Quando você se inscreve, você nos ajuda a potencializar essa mensagem e agora você tem a opção também de ser membro do canal e receber benefícios exclusivos. Clica aí e saiba mais. Atos 12, verso 7, o texto diz assim: Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos pulsos de Pedro. O anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda: Põe a capa e siga-me. Pedro seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Pensava que estava tendo uma visão. Verso 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo e eles passaram. Olha que interessante, Pedro estava preso, aguardando o julgamento, e ele, confiando no Senhor, dormiu e descansou. Do lado de cá, a igreja não podia fazer nada além de orar, mas ela orou. E enquanto a igreja orava e intercedia, o anjo do Senhor apareceu e ele liberta Pedro da prisão, mas ele pede aqui que Pedro faça muitas coisas e Pedro, em completa obediência, o faz, e tem tudo a ver com o tema desse devocional, é faça a sua parte. Olha só, 3 verdades aqui. A primeira, Deus faz o impossível. Deus mandou um anjo aparecer no meio da prisão, as correntes soltaram, ele foi solto, as portas se abriram. Deus estava aqui fazendo o tempo todo o sobrenatural, fazendo o que Pedro não podia fazer. A segunda verdade, você precisa obedecer a Deus no simples. O que Pedro teve que fazer? O anjo disse: acorde. Ele teve que acordar. Ele poderia falar assim: não, que isso? Eu vou dormir mais um pouco, eu tô cansado. Ou quem você pensa que é para me acordar no meio da noite? Ou ele poderia ter duvidado: não, isso aqui é só uma visão, eu vou ficar dormindo. O anjo disse: olha, levante-se, agora calce, você vai ter que se vestir, você vai ter que se calçar, você vai ter que levantar. São pequenas ações que Pedro tem que obedecer. Será que eu e você estamos obedecendo a Deus nas pequenas coisas que ele nos pediu para fazer? Por exemplo, na leitura bíblica diária, numa vida de oração, numa vida de devoção, naquilo que é íntegro, correto e ético, porque às vezes você quer obedecer a Deus no muito, mas não está obedecendo a Deus no pouco, sendo verdadeiro, sabe, sendo honesto no seu trabalho, fazendo negócios de forma que glorifique ao Senhor. A terceira verdade, o caminho se abre enquanto você anda. A porta da prisão que separava a prisão da cidade se abriu depois que Pedro se levantou, depois que ele se vestiu, depois que ele obedeceu, depois que ele começou a caminhar. Tem portas que você quer que se abra sobre a sua vida, mas que elas não vão abrir enquanto você não se colocar em direção, enquanto você não se colocar no caminho. Você quer que Deus abra uma porta de emprego para você, mas você não entrega currículo. Você quer, sabe, ser promovido no trabalho, mas você não entrega resultado naquilo que está nas suas mãos. Você quer crescer financeiramente, mas você não é fiel a Deus com aquilo que Ele já te deu. Tem portas que vão se abrir sobre a sua vida depois que você começar a obedecer, depois que você começar a caminhar. E hoje eu quero te perguntar, no que você não está obedecendo a Deus? No que você não está sendo fiel a Deus? Qual é o caminho que você não está seguindo? Porque a porta que ainda não se abriu tem a ver com o caminho que você não seguiu. A porta que ainda não se abriu tem a ver com aquilo que você ainda não obedeceu. A porta que ainda não se abriu tem a ver com aquilo que você ainda não é fiel a Deus. No que hoje você pode ser fiel a Deus? No que hoje você pode obedecer a Deus? E qual é o caminho que hoje você pode trilhar e você pode seguir?
Isso tem muito a ver com a porta que você deseja que se abra sobre a sua vida. Não se esqueça, o tema desse devocional é faça a sua parte. Deus vai fazer por você aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que está nas suas mãos é a sua responsabilidade. Às vezes nós invertemos essa lógica. Nós queremos fazer aquilo que é responsabilidade de Deus e queremos que Ele faça aquilo que é a nossa responsabilidade, mas Deus não vai fazer aquilo que está nas suas mãos. O que está nas suas mãos? Estudar, trabalhar, dar bom resultado, se desenvolver, caminhar, avançar. O que está nas mãos de Deus? Abrir portas, te conectar com pessoas, te dar crescimento. Aquilo que está nas suas mãos é sua responsabilidade e nesse sentido eu quero orar por você, porque Deus abriu portas, mas Ele não caminhou no lugar de Pedro. Deus abriu portas, mas Ele não obedeceu no lugar de Pedro. Obedecer e caminhar era a responsabilidade de Pedro e eu quero orar por aquilo que é sua responsabilidade fazer. Pai, quero colocar diante do Senhor essa vida que hoje participa desse devocional. Eu quero pedir ao Senhor que mostre para ela o que é responsabilidade dela. O que ela precisa fazer para que portas se abram sobre a sua vida, Pai. Ajude ela a ser fiel no pouco, a florescer onde ela está, a ser responsável, a ser ético, correto, íntegro. Ajude ela a se colocar no caminho que o Senhor designou para a vida dela, Pai. Tira toda a procrastinação, toda a preguiça, todo o desânimo e dá para ela força, coragem, ânimo, para que ela possa, de fato, Deus, te obedecer e fazer aquilo que o Senhor espera que ela faça, Pai. Que o Senhor dê para essa pessoa a vitória no dia de hoje e que, em nome de Jesus, as portas que o Senhor tem para ela, que todas elas se abram, mas no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu te perguntar, você já se inscreveu nesse canal? Pode ser hoje essa pequena fidelidade que você precisa exercer. Pode ser hoje essa pequena generosidade que você precisa exercer. Não te custa nada, mas potencializa a mensagem. Se inscreva nesse canal e compartilhe essa mensagem para aquelas pessoas que você sabe que precisa fazer a parte dela. Seja usado por Deus como um missionário da internet e eu te vejo aqui amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.